Eu lembro claramente de quando eu comprei isso daqui. Olha só, gente, a gente vai voltar no tempo. Esse caderno é o caderno 9. Estes são os meus sketchbooks, ou os meus cadernos de desenho. Eu desenho desde criança, mas foi a partir de 2004 que eu comecei a organizar os meus processos criativos nesses cadernos. É um espaço de experimentação, anotação e aprendizado. E de vez em quando eu revisito esses cadernos antigos, e é muito interessante ver o quanto a gente evolui ao longo do tempo. E tem tanta coisa legal nesses cadernos que eu decidi criar essa série para mostrar para vocês todas as ideias que estão nas páginas deles. Essa é a série Sketchbook Tour. E aí, estão prontos? Então, vamos lá. Vamos lá ver os desenhos desse caderno, então. Bom, caderno fininho, escolar, desses que você compra em qualquer papelaria. Tem 60 folhas, esse papel provavelmente é de 70 gramas, né? Capinha dura. Um bom caderninho para desenhar. Eu lembro claramente de quando eu comprei isso daqui. Olha só, gente, a gente vai voltar no tempo. Esse caderno é o caderno 9. Ele é de julho. Não, ele é de janeiro de 2007. E ele vai até provavelmente fevereiro ou março de 2007. Naquela época eu não costumava colocar as datas que os cadernos começavam ou terminavam. Então esses cadernos, lá do comecinho da minha época de faculdade, eles têm as datas um pouco improvisadas, um pouco, na verdade, estimadas, porque eu dependo muito dos desenhos que eu fiz e datei nesses cadernos e da lembrança que eu tenho daquela época, tá? Mas, de fato, esse caderno 2007 é daquela época. Olha só, aqui a gente tem um desenho feito com nanquim e aguada. Esse bem o tipo de desenho que eu gostava de fazer na época da faculdade, bem expressivo, bem carregado, assim, emocionalmente e esteticamente, né? Fazia bastante. Olha, aqui tem um negócio bem interessante. Nessa época, aqui eu tava anotando, acho que, músicas que eu gostaria de adaptar em quadrinhos. Consulta na tia Sueli, que era minha dentista. Beijo pra tia Sueli. Isso daqui é o primeiro rascunho para uma das propostas para Front. A Front era uma coletânea de que vários autores brasileiros participaram. Ela era publicada pela editora Via Lettera e era uma coletânea temática. Então, em cada edição se estabelecia um tema e os autores propunham roteiros, ilustrações, quadrinhos e tudo mais, textos e tudo mais, para compor essa edição. E aí também as pessoas podiam mandar as suas propostas de capa. Se eu não me engano, essa era uma sugestão para Front Ódio. Eu preciso pesquisar de novo. Eu não sei se mais para frente desse caderno vai ter mais desenvolvimento disso, mas de qualquer forma eu vou mostrar para vocês já como ficou essa proposta de capa que eu fiz. Ela não foi aprovada, não foi usada, mas enfim, foi feita. Aqui tem alguns estudos de personagem. E aqui que eu quase comecei uma ideia de layout para uma história de Pieces. A gente tem aqui tipo um Ringmaster que provavelmente era parte das minhas ideias de fazer um quadrinho baseado numa das músicas dos Beatles, ou em várias músicas dos Beatles que teria esse cara comandando um picadeiro maluco, enfim. E aí aqui seria o personagem dessa adaptação, seria um cara meio John Lennon, assim, que se perderia numa realidade esquisita, num sonho. Eu nunca fiz isso, né? Acabei nunca fazendo, mas enfim, aqui tem vários estudos disso. Eu me lembro bem do dia em que eu estava desenhando essas coisas. Ou essas, ou coisas parecidas, eu lembro bem. Isso foi... na verdade, esse caderno fala que começa em janeiro de 2007, mas ele é de dezembro, porque eu lembro que algumas coisas aqui foram feitas antes do Réveillon. Mas enfim. Aqui mais desenhos desse personagem, dessas viagens dele e tal. Aqui tem um desenho do James Hetfield, do Metallica. Um desenho de uma bateria. Provavelmente a bateria que eu tocava naquela época, né? Naquela época eu ainda tinha banda, ainda tocava.
Continuamos com aquele personagem, a sua viagem maluca. Tem esse professor passarinho aqui que eu não sei dizer do que se trata. Um maluquinho aqui com um fone de ouvido gigante. Aqui a gente tem uns estudos de super-herói. Tem o Galo Cantor aqui. Nosso grande amigo Galo Cantor, que está aqui acompanhando a gravação desse vídeo. Mais ideias aqui para desenho de super-herói e tal. Ideias aqui de possibilidades para páginas do Pieces. Isso aqui, aliás, inclusive é bem interessante, hein? Podia retomar qualquer hora dessas para fazer, né? I Am The Walrus, uma das músicas que eu mais gosto dos Beatles. É que eu desenhei os Eggman, esses bichinhos ovo fazendo os cucucachu. A luz aqui não é muito boa. Em todo lugar que eu fico, eu faço sombra. Nossa, que dramático, hein? Que melancolia tipicamente típica do meu trabalho nessa época. Vocês estão vendo que é tudo de lápis. Eu desenhava tudo isso daqui com lápis 2B ou 6B, não sei. Esses cadernos mais antigos da época da faculdade, era difícil de eu fazer um trabalho mais elaborado, com cor. Assim, experimental, eu diria que às vezes eu até fazia, mas no geral era lápis e caneta preta. Hoje em dia eu sou bem mais experimental que isso. Tem aqui outra ideiazinha para alguma narrativa do Pieces que eu também acho interessante, podia até voltar a fazer. Tem uns Hulks aqui. Hulk é um dos personagens que eu gosto de explorar, porque tem toda essa dualidade do médico e o monstro, né? E o fato de ele virar esse monstro e que é meio que o lado agressivo dele é sempre interessante. Isso aqui é uma cabeça de chaminé? Acho que é. Zumbis, uns bichos estranhos aqui. Nossa, isso aqui é muito típico de caderno de desenho antigo meu. São os desenhos que praticamente não tem rascunho. Tem tipo só o desenho, só direto ao ponto mesmo, né? E assim, não é que não sai bom, mas por exemplo, essa cara que deveria ser um Matt Murdock, esse Demolidor, tudo torto, sabe? Tudo desproporcional. Não tem muita personalidade. É uma coisa meio meu desenho tentando se encontrar depois da Image da Marvel dos anos 90 e os quadrinhos de herói do começo do 2000, sei lá. Ó, aqui no Noturno dos X-Men também, tudo umas coisas sem rascunho, tudo meio jogado. Quer dizer, tem rascunho, né? Em alguns. Isso são rascunhos, de fato. Mas que nem aqui a gente pode ver esse desenho, dá pra ver essa linha dançando aqui pelo papel e meio que estruturando a cabeça. Eu desenho assim até hoje, né? Uma mistura de estrutura um pouco mais formal com uma coisa mais fluida, mas com muito mais controle, óbvio, né? Muito mais proficiência. Afinal, isso daqui faz muito tempo isso daqui. Muitos e muitos anos. Isso é alguma anotação para ideia de história? Não sei. Uma pessoa toda enfaixada. Eu tinha muita ideia com essas coisas de simbolismo, uma coisa mais surreal, cheia dos significados implícitos nessa época, mas era menos refinado. Olha que legal. Esse é um desenho que eu fiz do Will Eisner conversando com o Scott McCloud numa mesa de café, tipo, trocando ideias. Nessa época eu estava estudando muito do Eisner e do McCloud para poder embasar minhas coisas de quadrinhos, né? Meu conhecimento de quadrinhos, minha prática de quadrinhos. E dentro dessa época, né, toda dessa experimentação, eu também estava estudando muito do trabalho do Bai do Moon. Então isso aqui seria o Gabriel Bai, o Fábio Moon também tomando um café, acho que nesse mesmo cenário do Eisner e do McCloud. Os gêmeos, o Bai e o Moon, sempre foram grandes influências para o meu trabalho a partir da época da faculdade.
quando eu comecei a conhecer quadrinho independente, quadrinho autoral brasileiro de verdade, né? Eles estavam nesse momento realmente crescendo nessa área e despontando, né? Então foi uma influência muito legal. Que mais alguns estudos aleatórios de personagens, umas coisas mais alien, super-herói, mas tipo, um aproveitamento muito ruim das páginas. E aí aqui são o começo de desenhos, né? Do começo do planejamento do que seria uma história chamada Meio Termo Café, que seria escrito ou baseado nos contos da minha amiga, irmã Mariana Gonzalez, né? Desenho meu. A gente debateu bastante essa ideia, né, dessa história, e aqui era para ser um retrato nosso, né? Se fosse lançado como um fanzine para página de autores. Nessa época eu estava dando aula de artes no Colégio Vila Lobos, ela era aluna ainda do colégio. Foi lá que a gente se conheceu e aí, enfim, né? Desenvolveu uma amizade muito bonita e a gente é irmãos de coração até hoje. Músicas bacanas que provavelmente eu gostaria de desenhar, transformar em quadrinhos. Rascunhos aleatórios. É engraçado esses cadernos mais antigos porque chega uma hora que eu acho que eles perdem a graça, sabe? É só lápis, é só umas ideias jogadas, é tudo mal acabado. Looking Glass Tie, também essa é do Lucy in the Sky with Diamonds, né? Uma árvore e um casal sentado num banco. Banco de praça também era muito simbólico, muito especial pra mim naquela época. Um desenho de uma pessoa deitada, acho que dormindo. Algo me disse que eu desenhei isso de observação, mas eu não tenho certeza. Provavelmente foi daquele Réveillon específico que eu comentei. Eu sei que eu tava com esse caderno e algo me disse que eu tava desenhando essas páginas naquele dia. Foi uma virada bem impactante, bem especial. E aí, pra não ficar só na melancolia e no sentimentalismo, tem aqui uns Wolverines. Umas brincadeiras aqui com o design do Wolverine. X-Men, Ciclope, Banshee, Noturno. Gente, olha isso, cara, sabe? Eu sei que não é ruim, mas olha que estranho. Tá tudo desproporcional, tudo meio quebrado. Gente, eu olho pra isso hoje. Isso foi antes de entrar na Pandora pra dar aula de quadrinhos, né? Então, aquela experiência de ser professor da Pandora e aí sim começar a trabalhar como ilustrador profissional, fazer meus quadrinhos, mudou muito, 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 né? Eu evolui demais nesse processo. Aqui, olha só, a gente tem o rascunho de uma história do Pieces, que faz parte da subsérie Unátimo, né? Que são histórias de uma página só. Eu vou mostrar pra vocês como ficou o resultado final dessa história, porque ela começou a ser pensada aqui em 2006 para 2007. Ela envolvia 2 amigos meus e uma história que eles vivenciaram aí num churrasco que eles foram. E essa história, ela só foi concluída, feita, quer dizer, ela foi feita, foi desenhada nessa época, mas ela ficou na gaveta. E ela foi publicada no Pieces Parte de Mim. Olha só, tá na parte aqui das histórias antigas, porém inéditas. Chama 2 Caras, Uma Garota. E a história desses 2 caras, né, os meus 2 amigos, o Gusto e o Maza, que estavam no churrasco, tava todo mundo de casal, eles são abordados por uma moça bonita, que fala que tava todo mundo de casal, menos eles, sobrando. E aí eles falam que e continuam olhando pro nada, e a moça vai embora e eles ficam lá. É isso, gente. Pieces não é só melancolia, às vezes tem também uma dosezinha de humor. E olha só, esse livro, com essa história foi publicada oficialmente em 2021, mas a ideia dela tá aqui em 2006, 2007. Um rabiscão aqui do Super-Homem. Isso é um estudo, um esboço, uma coisa mais expressiva, mais solta. Agora, esse desenho aqui é um esboço, mas é um esboço sem estrutura por baixo. E apesar de ele estar um pouco mais satisfatório do que os anteriores, esse tipo de rascunho eu acho que ele tem que fazer, se permitir desenhar sem grandes planejamentos e tal, mas ao mesmo tempo saber que quando você quer fazer realmente uma ilustração bem finalizada, bem estruturada, você tem que fazer um underdrawing, tem que fazer a estrutura, tem que entender o fundamento da coisa, porque senão você vai ficar nessa coisa de seja o que Deus quiser, sabe?
vai desenhando aleatoriamente e o que sair, saiu, enfim. Esses daqui são estudos, olha que legal, não lembrava disso. Esses estudos todos aqui são para história em quadrinhos que eu fiz com o roteiro do Hugo e que saiu na Front Ódio. Lembra a Front que eu falei? A história se chama Hoje é Dia de Usar Pulseiras, e aqui estão todos os layouts dela, que eu fiz a partir do roteiro do Hugo. Essa foi a minha primeira história em quadrinhos publicada no Brasil, gente. Olha só. Essas são os layouts de todas as páginas dessa história. Vou mostrar a capa da Front Ódio para vocês, que é onde saiu essa história. Foi um grande momento para minha carreira, porque eu tinha acabado de entrar no grupo de e-mail da Front, comecei a conhecer o pessoal que fazia quadrinho independente brasileiro naquela época, a partir das aulas que eu fazia com o Fábio Mu e o Gabriel Bá. E a partir da Front, depois eu fui pro Quarto Mundo, do Quarto Mundo pro Petisco, e por aí vai até onde eu tô hoje. Então, foi muito importante ter feito essa história. Obviamente, o meu traço nela tá muito antigo, muito defasado, mas eu tenho um grande orgulho dela, porque, apesar de não ser uma história da série Pieces, ela tem muito do núcleo emocional da série Pieces. Então, muito grato por isso. E, enfim, né? Foi uma publicação em livro por editora. E aí, a partir disso, eu comecei a publicar em muitas coisas independentes, continuei na Front por muito tempo. Aqui tem um planejamento do que seria o primeiro zine do Pieces. E lembra, isso aqui é 2007. O primeiro quadrinho do Pieces foi sair só em 2009. Aqui alguns desenhos de Quarteto Fantástico. Aqui um desenho tipicamente Pieces, obviamente autobiográfico, de uma época específica aí. Não vou entrar nisso. Aqui, ó, tem uma sobreposição interessante aqui, uma cabeça meio gritando e tal. Bem torta, bem mal construída, apesar de, né, satisfatória e tal. Eu sei que quando eu falo que meus desenhos não estão legais, muitos de vocês vão falar assim, nossa, mas eu não consigo fazer nem boneco de palito. Mas eu entendo que nessa época, as minhas possibilidades, né, técnicas de fundamento e etc e tal, elas estavam em formação ainda. Então eu tenho muito orgulho de ter feito tudo isso, de ter vivido essas experiências no sketchbook, que nem esse desenho do Super-Homem de pincel e nanquim. E eu sei que não tá bom. Eu sei que tem que ser melhor que isso, mas naquela época era isso que saía, né? Então é meio que isso, né? Os quadrinhos antigos sempre... Os quadrinhos antigos não, os cadernos antigos sempre são meio sem gracinha, assim. Mas dá pra perceber neles muito da raiz do meu trabalho, assim, do núcleo mesmo do meu trabalho. Tipo esse desenho aqui, por exemplo, que é um desenho bem tipicamente meu daquela época, feito com brush pen, traço bem gordo, bem pesado, bem grosseiro, né? E todo melancólico, todo dramático também, enfim. Às vezes parece ser a única solução. O cara bêbado andando torto pelas ruas, que dramático. Ó a tangente desse negócio, tangente! Nessa época eu nem sabia o que era tangente. Aqui nós temos os layouts, e eu lembro muito bem de estar fazendo isso aqui no Shopping Dom Pedro, aqui em Campinas. Eu tava com esse caderno e eu sentei numa dessas poltronas que fica aí pelo shopping, né, tipo nos corredores, e tava lá matando tempo e comecei a elaborar o que seria essa história, que virou um quadrinho que tá na edição número 2 da Pieces original, né, no gibi Pieces número 2. Essa história se chama Homenagem ao que é bom de sentir. Tá aqui, ó. 7 de fevereiro de 2007. Também, um bom tanto autobiográfica ela. Ela saiu na Pieces número 2 e depois foi republicada aqui no Parte de Mim, né? Ela é a primeira história da Pieces número 2. E aí eu mudei um pouco o título, né? Eu coloquei esse difícil de explicar no final. Eu dei uma acertadinha aqui na narrativa dela, eu tirei uma página, eu mudei um pouco um trechinho do texto para ela ficar mais adequada para hoje, né? Mas de fato, ó, aqui tem todos os layouts dessas páginas, de como eu estava pensando na narrativa dessa história.
Isso aqui foi feito, provavelmente, antes de um cinema, ou depois de um McDonald's, ou antes de um café num shopping. E é isso, né? Aqui tem um desenho do Ito Ogami, que é o personagem do Lobo Solitário. Um mangá maravilhoso, aliás. Também com brush pen. Um brush pen que eu comprei na Casa da Arte aqui em Campinas naquela época. E foi a primeira vez que eu tinha visto uma caneta que simulava pincel. Ela não era tão boa, a ponta dela não era de cerda, era de espuma, né? Como se fosse uma Tombow. Ela tinha basicamente esse mesmo corpo da Tombow e esse mesmo tipo de ponta, que é uma ponta porosa, né? Uma espuminha. Então, conforme você vai usando ela, a ponta dela estraga rapidão, e aí você não consegue mais fazer traços fininhos, mas fica legal pra fazer um desenho expressivo mais pesado que nem esse. Ou que nem esse. Aí as composições experimentais melancólicas de Mario Kart na sua época de faculdade. Cada história, né? Aqui, apesar da gente estar vendo o Hulk lá atrás, essa página deveria ter só essas folhinhas vermelhas voando, né? E aí tá aqui uma homenagem ao vazio. Um Hulk solitário no meio do deserto. O Hulk é legal porque tem essa coisa, né? Que nem eu comentei dele virar um monstro e tal, e soltar toda a fúria que ele tem dentro, mas isso também deixa ele solitário, né? Ele tá sempre perdido e sozinho. E aqui um Demolidor. De, 2 de fevereiro de 2007. E acabou mais um caderno, gente.